no capítulo 1, no versículo 17, o tema dessa mensagem é lei ou graça? Você escolhe. Diz assim, ó, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O Antigo Testamento termina com a triste palavra, maldição, Malaquias capítulo 4, versículo 6. Isso é significativo, porque os primeiros 39 livros da Bíblia registram a queda do homem e a frustrante dispensação da lei. Embora fosse boa em si mesma a lei, não podia abençoar o pecador, mas só condená-lo. Por isso, o Antigo Testamento termina com a triste palavra, maldição. De que maneira diferente termina o Novo Testamento? Diz a conclusão do capítulo 22, no versículo 21, diz assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. A mudança da lei para a graça, da maldição para a bênção, deve-se no fato de Cristo ter vindo para ser maldição em nosso lugar e para levar o castigo da quebra da lei em nosso lugar. Jesus não somente guardou a lei de Deus perfeitamente durante toda a sua vida, mas no fim da sua jornada terrena, tomou sobre si o nosso pecado, as nossas maldições e na cruz pagou um preço total, cumprindo toda a exigência de um Deus justo, satisfazendo assim a exigência de um Deus santo. O crente, portanto, está agora livre da penalidade da lei, liberto dela e morto para ela. A lei ainda está viva e ainda permanece em vigor para condenar o pecador, mas Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. O verdadeiro Filho de Deus procura guardar os mandamentos não porque tem medo do castigo, mas motivado pelo amor e gratidão de ter sido liberto das suas maldições através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. O crente, ele não é salvo pela sua justiça. O crente não é salvo porque ele é bonzinho. O crente não é salvo porque ele pratica boas obras, porque ele distribui cesta básica para os pobres. O crente, ele é salvo exclusivamente pela graça de Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Separado está de Cristo, vós que justifica pela lei, da graça tendes caído. Olha o que a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 2, no versículo 21. Diz assim, ó, olha o que Paulo diz. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Essa palavra debalde é inutilmente. Se você quer ser justificado pela lei, você está dizendo o seguinte, a morte de Jesus Cristo foi inútil. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. Aleluia. Não existe purgatório. Se existisse purgatório, esse ladrão da cruz, Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Jesus estava na cruz do meio. Tinha um ladrão na cruz esquerda e tinha um ladrão na cruz direita. E Jesus estava na cruz do meio. E um ladrão da cruz esquerda blasfemava. Falava, se você é Deus, se você é rei, salva-te a ti mesmo e tira a gente dessa cruz. Mas o outro dizia o seguinte, você não tem temor de Deus nem na hora da sua morte? Olha só, livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse Jesus, em verdade vos digo, que hoje estará comigo no paraíso. Se existisse purgatório, Jesus ia falar para esse bandido arrependido, olha, você foi um bandido a vida toda, você matou, você roubou, você feriu muita gente, você não vai poder estar comigo hoje no paraíso. Você vai por purgatório, vai ficar ali sofrendo no purgatório, depois você vai para o paraíso. Não existe purgatório. Purgatório é sovaco de cachorro, está cheio de purga. Purga. Aleluia. Não deixe que ninguém te engane. Não diga assim, não, eu nasci nessa religião, eu cresci nessa religião, eu vou morrer nessa religião, a minha família toda nessa religião.
Eu sou igual Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Você nasceu assim, você aprendeu assim, você cresceu assim e você vai morrer assim mesmo. E você vai ser condenado, porque Jesus não veio a essa terra para fazer uma religião, criar uma religião. Jesus é a salvação. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, aleluia, primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, diz assim, ó, primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, o anjo Gabriel falou para José em sonho, ela dará à luz um filho e colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Só Jesus salva. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 12, o apóstolo Pedro diz assim, ó, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome a qual podemos ser salvos. Só Jesus salva. Aleluia. Então não deixe que ninguém te engane. Só Jesus salva. Você precisa receber Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. E não confie na sua justiça, na sua bondade. Porque você pratica o bem, porque você faz o bem, porque você distribui cesta básica, porque você ajuda os pobres. Você não é salvo por causa disso. Isso é sua obrigação. Aleluia. Mas você é salvo exclusivamente pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A sua justiça, diz a Bíblia, livro de Isaías, capítulo 64. Eu quero ler. Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz assim, ó, mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia. A sua justiça, para Deus, é como o trapo da imundícia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. E só Jesus salva. Então eu vou te dar um conselho. Não creia na sua justiça. Não queira ser salvo pela lei. Porque a Bíblia diz que se você quiser ser salvo pela lei, pelas suas boas obras, você está separado de Cristo e você caiu da graça. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.